Vamos com a paz do Senhor. Amém. Hoje a nossa mensagem, ela, como é que fala? Aquela frase é direta e reta. É uma mensagem, uma reflexão um pouco mais curta, porém ela é muito importante para nos alertar e para nos motivar. Então aqui na nossa mensagem, o primeiro ponto que eu vou falar para os irmãos é para nos alertar de verdade. E o segundo ponto é para os irmãos se motivarem a entender o que eu quero trazer, na verdade, o que o Senhor quer trazer para nós aqui nessa manhã. Eu vou ler aqui em Jeremias 49, ler alguns versículos aqui e vou explicar um pouquinho para os irmãos o porquê do nosso tema. Então, aqui em Jeremias 49, tem uma mensagem, que é uma profecia que Jeremias entrega ali para os amonitas, e ele diz o seguinte: esta mensagem acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Porque vocês que adoram Moloque habitam na cidade de Gade. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que eu farei soar grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram deles, diz o Senhor. Então aqui os irmãos podem pensar, mas por que essa profecia e por que tanta guerra, tanta coisa, e por que o Senhor quer trazer o povo de Israel ali de volta para aquelas terras? É porque quando o povo de Israel foi levado cativo, digamos que na linguagem assim que a gente entenda, né, mais fácil, esses amonitas, eles ficaram felizes, falaram: olha, foram levados, e além deles se alegrarem que o povo foi levado cativo, eles ainda herdaram aquelas terras que eram do povo de Israel. Então ali veio Jeremias e entregou aquela profecia àquele povo que Israel tomaria aquelas terras de volta, porque o Senhor era com eles. Então, a parte que eu quero destacar aqui é a questão das blasfêmias e das falas e do desejar o mal ao outro. Muitas vezes a gente não faz, eu falo assim, eu penso assim, muitas vezes não é por maldade, mas infelizmente a gente acaba fazendo. Quantas vezes a gente já não pensou ou falou quando alguma coisa deu errado para alguém ou alguma coisa está difícil, a gente fala: bem feito. Então foi a pessoa que procurou. Você não quis assim? Aí ó, o resultado. Isso é o quê? Em outras palavras, a gente está falando para a pessoa: viu, eu te avisei. Bem feito para você, deu errado. É como se a gente estivesse se alegrando, se vangloriando de algo que deu errado para os outros. E nós, como cristãos, nós não podemos ser assim. Nós levamos a palavra de Deus adiante. Eu, como cristão, chegar em alguém que está passando uma dificuldade, falar para essa pessoa: foi você que procurou. Que cristão sou eu para falar isso para alguém? Tem que ser o contrário. Eu preciso falar: ó, deu errado, mas vai ficar tudo bem. Não era do jeito que você queria, mas vai dar certo. Essas são as palavras. Diz que a palavra ela é como uma flecha lançada. A partir do momento que ela sai, ela não tem mais volta. E nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Então, muitas vezes a gente para analisar, então a gente pensa, ou a gente fala mal, ou a gente acusa alguém, ou a gente blasfema, ou fala, difama, né, a alguém, ou por maldade mesmo, ou às vezes a gente nem está fazendo por mal, mas você está fazendo, eu estou fazendo. E a primeira coisa que eu queria passar para os irmãos é isso: o Senhor ele é justo e Ele é fiel. Se as coisas aconteceram com a pessoa, não sou eu que vou ir lá chegar e ficar falando mal e ficar julgando a pessoa. A gente precisa aconselhar e alertar e trazer o consentimento e as coisas da palavra de Deus, não o que eu penso. Então, se eu for chegar em alguém para falar alguma coisa, eu preciso usar a palavra de Deus.
não o que eu acho, o que eu penso, ou o que o meu sentimento naquele momento está falando, seja de raiva, seja de tristeza. O nosso baseamento, o nosso caminho, a nossa base, né, para poder viver é a palavra de Deus. E é através dela que a gente precisa se comunicar com as pessoas. Então, sempre que nós formos falar algo para alguém, a primeira coisa é essa: a gente tomar cuidado com as formas com que nós falamos. Pois eu li lá em Êxodo que aquele que falar o nome do teu Deus em vão, ou utilizar o nome do teu Deus em vão, aqui diz que o Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Mesmo sendo cristão, mesmo estando debaixo da palavra de Deus, nós precisamos nos alertar sobre isso. E aí o segundo ponto é para motivar a cada um de nós. Então, se a gente olhar lá, Salmos 37, verso 25 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Por que nesse versículo, se você está falando de outra coisa, que se você pegar, não tem nada a ver? Tem sim. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem isso pra gente. Quantas vezes, pelo menos eu já escutei isso algumas vezes, como uma forma de desafio, sabe? A pessoa chega para você e fala assim: você está doente, mas você não é crente. Mas você está passando por dificuldade, você não é crente. Ora para o seu Deus aí para ver se ele vai te ajudar. Isso aconteceu lá no passado e a gente vê na Bíblia, mas acontece nos dias de hoje. As pessoas gostam, parece que, de dar aquela cutucada, desafiar para ver se a gente vai provar ali mesmo. Só que muitas vezes a gente precisa entender que nós devemos mostrar sim a palavra de Deus, mas o nosso, como eu posso dizer, a nossa intimidade com Deus é só entre nós e Deus. Só nós sabemos as dificuldades e as coisas que nós já passamos. Sim, doente, cristão também fica doente. Mas não é o remédio que vai dar a cura, é Deus. Sim, doente. Cristãos também passam dificuldades. Sim, passam. Mas enquanto os outros estão sem esperança, estão passando lá por aperto, sem saber por onde sair, a gente dobra os nossos joelhos e pede a Deus e Ele dá a solução. Essa é a diferença entre nós e essas pessoas. Todo aquele que usar o nome de Deus de forma indevida, Deus fará justiça para essas pessoas. Então não importa se nós estamos lá fora e nós estamos sendo desafiados, se as pessoas fazem piada com o nome de Deus para nós, que elas nos humilham ou que elas falam mal de Deus na nossa frente, nós precisamos defender a nossa fé. Tem um versículo lá em 1 João 5 e 4, que ele diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Através da nossa fé é que nós vamos vencer o mundo. Palavras de blasfêmia, desafio contra a nossa fé, contra o nosso Deus, sim, ela vai vir o tempo todo. E se nós acharmos que nesse momento que estamos vivendo, nesse período, já está sendo difícil, irmãos, vai ficar pior. A gente vê por aí algumas notícias de tecnologias que estão avançando, e aí o pessoal fala, sempre acha, eu vi um vídeo que um pastor falava sempre assim, né? A gente sempre acha que a teoria do nada a ver. Teoria do nada a ver. Então, as tecnologias aumentam, as coisas acontecem, e tudo que está acontecendo já está escrito aqui na Bíblia. Só que aí tem aquelas pessoas que falam, não, é coincidência, não tem nada a ver. Irmãos, a palavra de Deus ela está se cumprindo. E a gente precisa estar atento a essas coisas. Questões políticas, tecnologia que vem se avançando, que lá nos Estados Unidos já foi autorizado, se não me engano, está sendo para ser autorizado, um chip
que você coloca aqui na sua cabeça, e aí através desse chip, você, por exemplo, a Bíblia. Se eu coloco esse chip, aí eu pego a Bíblia, faço o download da Bíblia e eu não preciso ler ela. Tudo que eu quiser está aqui. Você pega o livro, você não vai precisar ler. Tudo que você quiser está aqui. Mas é só para isso? Não é. É para ter um controle sobre a nossa vida. É para ter um controle sobre a nossa mente e o nosso corpo. E aí é nessa hora que a gente vai ter que mostrar que o quê? A nossa fé é maior do que tudo. Nós vamos aceitar essas coisas ou nós vamos ser contra? É nessa hora que nós devemos nos posicionar, por mais duro que seja, nos posicionar e falar: eu não vou blasfemar contra o nome de Deus. Eu não vou ir contra a minha fé, contra o que eu acredito. Eu vou me posicionar, por mais duro que seja, por mais que eu vou sofrer, eu preciso manter a minha fé intacta. Então, irmãos, essa palavra, como ele disse, ela é curta, é simples, é direta e reta. Que nós não venhamos, como cristãos, utilizar o nome de Deus em vão. Não venhamos caluniar o nosso próximo, falar mal do nosso próximo, desejar o mal a ele. E que quando nós estivermos passando por dificuldade e pessoas vierem contra nós, utilizando o nome de Deus em vão, blasfemando contra o nome de Deus, que nós venhamos utilizar a nossa fé para vencer o mundo e todas as dificuldades. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que nós possamos continuar firmes com a palavra de Deus, não só conhecendo, mas vivendo ela cada dia mais em nossas vidas. Amém. Que nós possamos nos posicionar contra qualquer dificuldade que vier contra a nossa fé. Amém?